Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contos Noturnos Brasil. Aqui é o Bruno, trazendo mais um relato sinistro para vocês. E espero que estejam preparados, porque o que vou contar hoje vai arrepiar até os mais corajosos. Mas antes de começarmos, lembrem-se de apoiar o canal. Se inscrevam, deixem o like e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Vamos espalhar essas histórias assombradas juntos. Hoje temos dois relatos. Primeiro, vamos falar sobre a Sombra do Cemitério, o ataque noturno que nunca esquecerei. A Sombra do Cemitério. Morar em frente a um cemitério sempre causou um certo desconforto em quem passa por lá. O silêncio constante, os portões de ferro enferrujado, os túmulos antigos. É como se o ar fosse mais pesado, mais frio, como se estivesse carregado com algo além do natural. Eu não acreditava muito nessas coisas. Isso até aquela noite, quando minha descrença foi desafiada da maneira mais perturbadora. Eu vivia numa casa antiga, herança de família, numa cidade pequena no interior do Ceará. A casa ficava bem de frente para o cemitério, com seus túmulos amontoados e as cruzes enferrujadas se destacando sob a luz fraca dos postes. Quando era criança, meus avós me contavam histórias de almas vagando por entre os túmulos, mas eu sempre tratei como folclore. O que aconteceu naquela noite, no entanto, não foi apenas uma história de terror. Foi real, e me deixou marcas que carrego até hoje. Era uma quarta-feira, pouco depois das 23 horas. O bairro inteiro estava envolto em um silêncio mortal, interrompido apenas pelo uivo distante do vento passando pelas árvores secas. Eu estava sentado no sofá, lendo um livro para distrair minha mente das paranoias que ocasionalmente surgiam quando eu olhava pela janela e via o cemitério coberto por uma névoa densa, algo comum naquela época do ano. De repente, ouvi um som estranho vindo da parte de trás da casa. Era um barulho arrastado, como se algo pesado estivesse sendo movido no chão. Fiquei tenso, mas tentei racionalizar. Talvez fosse o vento movendo algum galho ou até algum animal perambulando. Mas o som não parava. Estava se aproximando. Fechei o livro com força e olhei para a porta dos fundos, agora consciente de cada respiração que dava. O barulho de arrastar foi ficando mais alto e próximo, como se estivesse circulando a casa. Em meio ao silêncio sufocante, outro som tomou conta do ambiente, um sussurro fraco, quase imperceptível, mas claramente vindo de dentro da casa. Um arrepio percorreu minha espinha. Não havia mais como negar, havia algo errado. Levantei-me devagar, meus olhos se movendo em todas as direções. Caminhei até a porta que dava para o quintal, espiando pela janela. Lá fora, nada além de escuridão e névoa, envoltos no silêncio perturbador. Fechei as cortinas apressadamente, meu coração batendo forte no peito, enquanto tentava afastar o medo crescente. Os minutos passaram, mas o som não cessava. Pior, agora parecia vir de dentro, como se algo estivesse se movendo nos cômodos ao redor. Minha mente começou a imaginar cenários horríveis. Tranquei todas as portas e janelas, mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. O ar ficou mais pesado, e uma pressão inexplicável encheu a sala. O medo começou a se transformar em pânico, algo que eu nunca havia experimentado antes. Foi então que o pior aconteceu. Senti algo, um toque gelado na minha nuca. Meus músculos travaram, meu corpo inteiro congelou de terror. Era como se dedos invisíveis, frios como a morte, estivessem me tocando. Tentei virar a cabeça devagar, sabendo que havia algo ou alguém ali, mas o medo me paralisava. O ar se encheu de um cheiro horrível, de terra molhada e podre, como de um túmulo recém-aberto. Eu sabia que não estava mais sozinho. Sem pensar, pulei do sofá e corri em direção ao quarto, batendo a porta atrás de mim e trancando-a com todas as forças. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Fiquei lá, em completo silêncio, tentando ouvir qualquer coisa que indicasse a presença do que quer que fosse que estava dentro da minha casa. O silêncio foi absoluto. A coragem, ou talvez o desespero, me fez finalmente abrir a porta. O corredor à minha frente estava mergulhado em sombras, mas algo estava errado. Uma sombra se destacava. No final do corredor, perto da porta da sala,
uma figura escura, alta e esquelética, flutuava sem tocar o chão. Eu estava petrificado. Tentei gritar, mas minha voz simplesmente não saiu. A figura começou a se mover, deslizando pelo chão com um silêncio antinatural. O ar ficou ainda mais gelado, e a sensação de que minha vida estava em perigo tomou conta de mim. Foi então que me lembrei das palavras da minha avó: se alguma alma perdida vier do cemitério, reze. Reze com todas as suas forças. Num último ato de desespero, comecei a murmurar uma oração, mal conseguindo formar as palavras enquanto o medo me sufocava. A sombra, que se aproximava cada vez mais, parou. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Então, lentamente, a figura começou a se dissipar, como fumaça sendo levada pelo vento. O frio extremo deu lugar a um calor insuportável, como se o ar estivesse sufocando. Passei o resto da noite acordado, sem coragem de apagar as luzes, esperando que o pesadelo não voltasse. No dia seguinte, contei a história para alguns vizinhos mais velhos. Eles não se mostraram surpresos. Muitos já tinham ouvido falar de aparições do cemitério, especialmente de uma mulher que morreu de forma trágica e que, segundo dizem, nunca encontrou paz. Depois daquela noite, nunca mais olhei para o cemitério da mesma forma. Mesmo agora, às vezes sinto que estou sendo observado nas noites de nevoeiro. Cada vez que olho pela janela, parece que algo ou alguém está lá, esperando o momento certo para retornar. Aterrorizante, pessoal. Vamos agora para o segundo relato da noite. A visita do quarto escuro. Tudo começou quando me mudei para um apartamento antigo no centro da cidade, uma rua atrás de um cemitério. O prédio, com sua fachada desgastada e corredores que pareciam saídos de um filme de terror, já me dava uma sensação estranha. Era como se algo estivesse sempre me observando, mas eu tentava ignorar. Pensei que fosse apenas impressão, afinal, quem não sente um pouco de desconforto em um lugar tão velho e solitário? O apartamento que aluguei era pequeno e simples, mas algo no quarto principal sempre me deixava desconfortável. A janela do quarto dava para um beco sem saída, o que fazia com que a escuridão lá dentro fosse sufocante durante a noite. Mesmo assim, nunca me incomodei muito, até aquela noite. Tudo começou de forma sutil. Sempre que eu ia dormir, ouvia um ruído estranho vindo do corredor, como se alguém estivesse caminhando lentamente. Eram passos arrastados, ecoando de forma perturbadora nas paredes do apartamento. No início, pensei que fosse algum vizinho indo ao banheiro durante a madrugada. Mas com o passar dos dias, percebi que os passos só começavam à meia-noite em ponto e cessavam exatamente às 3 da manhã. Todos os dias. Sem falhar. Certa noite, resolvi verificar o que estava acontecendo. Quando o relógio bateu meia-noite, permaneci acordado, deitado na cama, esperando os passos começarem. E lá estavam eles. Passos lentos, arrastados, ecoando no corredor. Eu me levantei, com o coração acelerado, abri a porta do quarto. Olhei para o corredor vazio, mas os passos continuavam, mais altos e mais próximos. Fui até a porta da frente, mas tudo estava quieto e escuro no prédio. Nenhum sinal de qualquer pessoa. Voltei para o quarto, fechei a porta, e me deitei tentando esquecer. O problema é que os passos não paravam, e naquela noite, eles pareceram entrar no meu quarto. De repente, o ambiente ficou pesado, o ar parecia difícil de respirar, como se algo invisível estivesse me observando, esperando. A temperatura caiu drasticamente, e o silêncio foi interrompido por um som que não deveria estar ali. Era como se alguém estivesse respirando no canto do quarto. Eu não me movi. O medo me dominou por completo, e meu corpo ficou paralisado. Fiquei deitado, sem coragem de olhar para o canto, mas podia sentir aquela presença. Algo estava ali, observando. Foi quando ouvi um leve arranhar nas paredes, como unhas sendo arrastadas, lentamente, de cima a baixo. Não eram passos, era algo rastejando. Meu coração quase parou. Então, a cama começou a render. Lentamente, senti o colchão afundar, como se alguém tivesse se sentado na ponta da cama. Algo estava comigo, na mesma cama. O terror foi tão grande que minha respiração ficou presa no peito. Fechei os olhos com força,
desejando que aquilo fosse apenas um pesadelo, mas sabia que era real. O peso na cama ficou mais forte, como se algo se aproximasse de mim, cada vez mais perto. Eu não conseguia me mover, minha mente gritava, mas meu corpo estava completamente paralisado pelo medo. E então aconteceu. Algo frio, muito frio, tocou minha perna. Era como gelo, mas com uma textura de carne morta. Quando finalmente tive coragem de abrir os olhos, vi que a escuridão no quarto parecia mais densa, quase palpável, e no canto, uma sombra se movia lentamente, como se caminhasse em minha direção. Pulei da cama e corri até o interruptor, acendendo as luzes. Em um piscar de olhos, a sombra desapareceu. Mas o ar ainda estava pesado, e a sensação de que eu não estava sozinho permaneceu. Na manhã seguinte, tomei a decisão de sair daquele apartamento. Mas na noite anterior à minha mudança, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. Eu estava terminando de empacotar minhas coisas quando a luz do quarto começou a piscar. O mesmo som de arranhões nas paredes voltou, desta vez mais alto, mais frenético. Eu sabia que não havia como evitar o que estava por vir. Foi então que a porta do armário se abriu sozinha. Lá dentro, no fundo escuro, vi algo que jamais esquecerei. 2 olhos, brilhantes, vermelhos como sangue, me encarando. Eles estavam fixos em mim, paralisando-me novamente com um medo tão profundo que meu corpo inteiro tremia. As luzes piscaram uma última vez e se apagaram por completo. Eu estava sozinho no escuro, com aquela coisa saindo do armário. Não sei como, mas consegui correr até a porta e sair do apartamento sem olhar para trás. Naquela mesma noite, fui para um hotel e nunca mais voltei. No dia seguinte, deixei a chave com o dono do prédio e me mudei para outra cidade, sem jamais contar o verdadeiro motivo da minha saída. Eu sei que o que vi naquela noite era real. E até hoje, sinto que algo ficou preso naquele apartamento, à espreita, esperando por sua próxima vítima. Esses foram os relatos de hoje. Se vocês gostaram ou se ficaram apavorados, não se esqueçam de apoiar o canal com um like sinistro e compartilhar essa história com os amigos. E lembrem-se, às vezes, o que nos observa na escuridão pode ser mais real do que imaginamos. Durmam bem ou pelo menos, tentem.